Na religião de vocês, eu leio muito e eu vejo que vocês não aceitam homossexuais. Para mim, uma mulher trans não é tão mulher quanto uma mulher que nasceu num corpo de uma mulher. O nome que eu imaginei que ela teria. Tá. Seu nome seria Andrea. Você teria 35 anos, no máximo. Seu filme favorito seria o Mamma Mia, que é aquele musical. Eu acho que como você é artista, você gosta de musicais. No seu tempo de lazer, você gosta de caminhar no parque, né? Ir ao parque, isso que eu imaginei. E sua religião seria Umbanda, de matrizes africanas. O meu nome é Paulette Pink, eu tenho 52 anos. Nossa, eu ganhei muitos anos ali, tá? Não parece. Uma longa história de sucesso. O meu filme favorito é Tootsie, que é um ator que não conseguia emprego, então ele se veste de mulher e consegue emprego. Comigo aconteceu o contrário. Eu já era mulher trans, sou uma mulher, uma trans drag, que perdeu todos os empregos, todos os trabalhos, depois que me tornei trans, mesmo como humorista, e tive que me vestir de homem novamente para conseguir trabalho. No meu tempo de lazer, eu gosto de fofocar sobre a vida alheia, costurar e pintar, porque eu sou artista plástica. Nossa, que bacana. A minha religião, passei por todas, mas no final acabei ficando com Deus, que é a minha religião pessoal, acredito em Deus. Na Bíblia diz, levante uma pedra e eu estarei lá. Eu não preciso estar em nenhum templo para encontrar Deus. Eu sempre encontro Deus dentro de mim, na minha alegria de viver e na minha forma de coexistir. Bom, o que eu pensei dele? Que o nome dele é Joshua. J-O-S-H-U-A, Joshua. Não, Mansur Peixoto. Olha, nada a ver! Eu imagino que ele tenha não mais que 34 anos, que o seu filme favorito, que ele adora filmes de ficção científica e escondido ele gosta de pornô chanchada. Mas isso ele faz escondido, tá? No seu tempo de lazer ele gosta de orar e vender esfirra. E a religião dele é a islâmica. Não tem como, né? Bem, eu tenho 27 anos, né? Meu filme favorito é o Kingdom of Heaven, do Ridley Scott, né? Conhecido aqui no Brasil como Cruzada. No meu tempo livre, eu gosto de ler. E fazer amor. Também. Essa é minha escolha, sair da minha bolha. Essa é a música minha, tá? Tá no Spotify. Ai, gente, tô amando. E a minha religião é o Islã mesmo. Ai, acertei uma! Acertou. Você sabe que eu sou meio evidente, assim, mas eu preciso ter mais toque na pessoa, tocar a pessoa. Eu adivinho muita coisa, mas enfim, agora é uma longa história. São apenas 2 horas de narração. Para você, os religiosos não devem ter o direito de expressar contrariedade com a vida sexual de outras pessoas, porque isso às vezes pode acabar acarretando em consequências, digamos assim, físicas, né? Para você, as sociedades de maioria islâmica não são referências em direitos humanos, porque eu acredito que, como você vai ter, enfim, alguns países, né, muçulmanos, não todos, que tem leis que você tem a proibição de certas condutas sexuais privadas, inclusive, né, de, enfim, com um aparato policial que investiga a vida das pessoas, né, isso aí pode ser um grande empecilho para a vida de pessoas identificadas como homossexuais, lésbicas, transexuais, etc. Essa é a sua maior contrariedade com a sociedade ocidental, direitos e inclusão, né? E a quarta, para você, o aumento da liberdade das minorias sexuais é um avanço. E 5, para você, Meca, na Arábia Saudita, um dia abrigará uma parada gay. Para mim, os religiosos não devem ter o direito de expressar contrariedade com a vida sexual das outras pessoas, porque isso não interessa a ninguém. Para mim, as sociedades de maioria islâmica não são referências em direitos humanos. Ele acertou. E eu vou te dizer por quê. Porque eles
Na religião de vocês, eu leio muito e eu vejo que vocês não aceitam homossexuais. Agora, em Uganda, por exemplo, vou falar de Uganda, que acabou de aprovar uma lei onde quem for gay ou travesti ou transexual é condenado à pena de morte. Você acha justo isso? Eu não acho justo, até porque Uganda não é nem um país de maioria muçulmana, né? E olha só. Exato. Uganda é um país africano que, enfim, digamos, deveria ter outras prioridades com relação a saneamento básico, a educação, com relação a isso. E eu vejo que, assim, muitas vezes a legitimidade de certos regimes é utilizada, né, e galgada em polêmicas. Então, por exemplo, o país está com 1 bilhão de problemas, né? Os governantes não têm ideia de como eles vão resolver, então eles desviam a atenção da população para um pânico moral, por exemplo, com relação a pessoas que são gays, a pessoas que são homossexuais, e acabam transformando a vida dessas pessoas num verdadeiro inferno. Né? E eu não acredito que isso seja algo tradicional dessas sociedades. Porque se a gente for analisar o mundo até o século XIX, uma África islâmica, um Oriente Médio islâmico na figura do Império Otomano, uma Ásia islâmica, você tem fotografias de travestis nas ruas do Cairo. Que legal. Então, assim, não que seja algo universalmente aceito por uma sociedade, porém, eu acho que também é uma politização moral por parte do outro lado com relação à vida das pessoas transexuais, das pessoas que são gays, lésbicas, etc. Quando, da mesma forma que o cristianismo um dia foi usado e sua aceitação na sociedade para julgar sociedades africanas, asiáticas, árabes, orientais como um todo, né, se elas eram avançadas ou não, hoje em dia muitas vezes alguns regimes, digamos, monopolizam essa questão para fazer como se fosse um julgamento civilizacional. Eu vi isso, assim, lamentavelmente, na Copa do Mundo, né? Infelizmente, o governo do Catar decidiu fazer uma lei que pessoas não poderiam ir com abraçadeiras, né, homossexuais do movimento LGBT para o estádio, e isso acabou virando uma grande questão geopolítica de crítica civilizacional, e ninguém, assim, se preocupou em saber se as pessoas que se consideram gays naquela sociedade se sentiam representadas por aquela expressão ocidental do que é ser. Então, eu percebo, fazendo um resumo do que você falou, que os políticos, quando eles não conseguem resolver os problemas da sociedade, eles voltam nessa questão que é para poder perder o foco do que realmente tem que ser resolvido. Bah, gostei. Gente, a gente está tendo um relacionamento já. Estamos fazendo uma DR, uma discussão. Quem sabe daqui sai um casamento. Eu fico dizendo assim, num país onde as pessoas não têm nem banheiro, porque banheiro trans vai ser uma questão de discussão parlamentar. Então, eu gostaria de questionar, eu também sou trans no meu dia a dia, né? Sem deixar de fazer a minha arte, que é o meu trabalho como humorista. Sim. Eu sempre entrei em banheiros de mulheres e nunca fui chamada atenção. Eu acho que tudo depende da sua forma, como você se comporta e tal. Isso depende muito. Então, eu sempre frequentei, fui, voltei e ninguém nunca falou nada. Então, um pouco discutível isso, né? Acho que podia ter um banheiro só para todo mundo, de repente. Economizava banheiro, privada, água, tudo. Fazia uma economia geral, né? Aceita que dói menos. Então, agora eu vou falar sobre ele. Para você, religiosos não devem ter o direito de expressar contrariedade com a vida sexual das outras pessoas, porque cada um faz o que quiser, né? Para você, as sociedades da maioria islâmica não são referências em direitos humanos, mas eu respeito. Eu sou uma pessoa que já passou por várias religiões para tentar encontrar, né, Deus, e eu respeito a opinião de cada um. Se você pensa dessa forma, eu respeito, eu não vou me intrometer na sua religião. Também assim como não quero que você se intrometa na minha, então tá tudo certo. Essa é a sua maior contrariedade com a sociedade ocidental. Mas aí só eu digo, mas digo por opinião, pelo que eu vejo, não convivi, mas eu sinto que as mulheres, elas são um pouco hostilizadas, colocadas para baixo, subjugadas de forma machista. Para você, o aumento da liberdade das minorias sexuais é um
penso que é um retrocesso. Depois de ouvir você falar, penso que não, mas anteriormente eu respondi como se fosse um retrocesso. Eu penso que é um retrocesso, sabe por quê? Não pelas razões que a maioria das pessoas pensam que é um retrocesso. Eu acho que a nossa sociedade, ela está encontrando formas orgânicas de lidar com certos pânicos morais que no passado, na história humana, né, em diversos tempos, nós temos, digamos, soluções muito práticas que não passam por matar pessoas, né, para lidar com isso, com a diferença sexual na nossa própria sociedade. Então eu enxergo com um retrocesso, não com a palavra, né, que as pessoas imaginam, olha, retrocesso é tudo que é, digamos, reacionário, retrógrado. Não, eu acho que é um retrocesso porque a gente passa a olhar para trás e ver que no passado a gente tinha formas interessantes de se lidar com isso. E essas formas voltam a surgir, né? A última é a quinta. Para você, olha, eu já entendi NECA. Ai, meu Deus. Você sabe o que significa NECA? Ele sabe! Então quer dizer que a cultura LGBT já passou por você. A gente vê muito filme. É a NECA do boy, né, bem? Ai, que fofo. Enfim, é televisão. Meca, né? Meca, eu entendendo NECA. Para você, a Meca na Arábia Saudita jamais abrigará uma parada gay, na minha opinião, sim. Sim, porque assim, eu vejo as coisas da seguinte maneira, eu acho que tudo tem um ambiente, né? Em Meca, inclusive, se você não estiver sendo, tipo assim, um membro da religião, você não pode nem entrar lá, porque você só vai lá para fazer a peregrinação e sair. Vamos fazer assim, você fala sobre Meca e eu falo sobre as NECA. É até um pecado, né, falar isso. Brincadeira. Para mim, né, os religiosos deveriam, digamos, ter o direito de expressar sua contrariedade com a vida das outras pessoas, mas eu acho que isso deve ser muito dosado e inteligentemente aplicado. Porque, assim, da mesma forma que eu tenho a liberdade de expressar minha vida sexual, digamos assim, né, como muçulmano, para pessoas que não são da minha religião, eu acho que eu também deveria ter o direito de ser criticado e criticar, só que tudo com limites, né? Se eu digo, olha, minha religiosidade não considera esse aspecto da sexualidade como algo aceito, eu posso parar por aí. Eu não preciso demonizar pessoas que estão dentro desse espectro sexual, eu não preciso transformar elas nos grandes párias da sociedade. E dois, para mim, as sociedades de maioria islâmica não são um referencial em direitos humanos, porque eu acho que a gente vê os direitos humanos como um grande conceito de verdade absoluta para todos os povos, né? Por exemplo, a gente considera que é parte dos direitos humanos aqui no Brasil, se uma mulher for pega com certas quantidades de substância, ela ir ser mandada para um ambiente hiperlotado, insalubre, onde ela vai ter como absorvente, às vezes, pão molhado, ela vai sofrer todo tipo de abuso sexual porque ela estava com uma quantidade de substância que até determinada coisa configura uma coisa contra outra. E isso é considerado normal nos direitos humanos, você mandar uma pessoa para uma condição dessas, né? E no mundo inteiro. E aí você vai para a França. A França proíbe meninas muçulmanas de irem para a escola de véu. Pera, quando uma mulher ela vai pagar por um suposto crime, e o homem paga pelo quê? Exato. Então, pelo crime. Então é difícil, né? Exato. Então, assim, eu acho que os direitos humanos, eles são, assim, relativizados o tempo inteiro, né? Países são condenados quando violam uns, outros não. A gente tem uma grande definição internacional do que é direitos humanos, mas que não englobam todas as sociedades. Eu acho que, assim, que pra gente dizer se um país ele é referencial em direitos humanos, deveria existir um conceito universal que não existe. Existe uma imposição sobre várias pessoas, e essas pessoas precisam se adequar a isso. E com relação... Eu acho que já essa questão de Meca, né? Pra mim, Meca jamais abrigará uma parada gay, porque, na minha visão, Meca é uma cidade com propósito de peregrinação sagrado, a gente faz a peregrinação, a gente volta para casa. Não é, digamos, uma cidade no sentido que as pessoas têm de cidade. Um centro comercial. Espera que eu já estou preparando, eu tenho um patrocínio, eu vou levar 30 caravanas de drag queens para Meca, a gente vai fazer uma parada gay nesse dia da peregrinação, tá? Lá, aí vai realmente vai ter ser um problema. Peregrinação. Aí realmente isso lá não vai ser aceito, vai ser purpurina para todo lado, vai ser grito. É um problema. Vai ser ótimo.
Para você. Nenhum país de maioria muçulmana permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sim, por tudo que você já falou, pelo tudo que eu já assisti, porque eu já vi, por causa da ancestralidade cultural, né, que vem religiosa, muito severa. É isso? Tá. Quase todos os países que permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo são ocidentais. É bem discutível, ouvindo tudo que você falou. Eu acho que hoje aqui você quebrou muitos preconceitos para mim, né? Eu tenho que admitir, depois de tudo que você falou, mas entendo também, eu respeito sobre religião. A sua religião. É muito nítido e latente, a religião é muito forte na vida de vocês. Coisa que para os ocidentais nem tanto, né? Não é tão religiosa, então não é tão ligada ao que é pecado, o que não é pecado. Eu acho que a gente está indo em rumo a uma modernidade que nada é pecado. Tudo pode se fazer. Talvez isso seja bom, porque hoje em dia o que mais mata gays, pessoas trans, é a ignorância, né? São pessoas que são muito ligadas lá aos princípios religiosos. E nem sempre isso atrapalha um pouco, isso mata muita gente, né? Por causa dessa... Eu não digo ignorância, mas um apego ao passado, né? Porque eu sempre penso assim, bola pra frente que atrás vem gente. Vamos seguir em rumo ao futuro? Porque a gente tá sempre caminhando pra frente, né? Então, eu acho que a gente tem que evoluir. Assim, eu só acrescentaria, né, que assim, a gente teve vários momentos na história da humanidade onde a gente acreditava que estava evoluindo, mas a gente estava entrando num grande buraco de involução. Por exemplo, a gente teve que é considerado, né, enfim, por historiadores, como o grande período do Império Romano. Nossa, maravilhoso, brilhante, colunas de mármore, cidades magníficas, aquedutos, tal. O que veio depois em seguida? Idade das Trevas. Não foi algo melhor do que o Império Romano. E aí depois o Ocidente passaria séculos para recuperar, né, digamos, parte daquilo que foi Roma, daquilo que foi a Grécia, né? Então, assim, eu acho que a gente está sempre caminhando, mas não necessariamente para um futuro que pode ser melhor. Às vezes o futuro pode ser pior do que o que a gente vive hoje. Você toma muito como exemplo, eu sinto, catástrofes históricas que aconteceram. Então eu digo para você que nem sempre tudo se repete. Muitas vezes não, né? Muitas vezes pode não ser repetida Idade das Trevas. Quem sabe chega agora a Idade das Luzes, né? Depois de muita evolução. Porque o ser humano tem que evoluir de alguma forma e chegar na luz, né? Para você, olhe para a lente cor-de-rosa da verdade e me diga, eu já imagino que você vai dizer que as mulheres não são subjugadas pelo islamismo, porque lá tem aquela... já é normal para vocês, né, colocar a mulher como algo intocável, protegida ali, que ela não pode passar do que ela é permitida fazer, do que é permitido para a mulher, né? Não, na verdade não. Eu acredito que a mulher dentro do Islã, ela não é oprimida pelo islamismo, porque em todas as sociedades muçulmanas não é só o Islã que determina o papel da mulher. Então, vou te fazer uma pergunta. A mulher pode ter 2 parceiros? Não, porque ela não é um direito isso aí. E se ela for solteira, ela pode transar com mais pessoas, fazer uma suruba, por exemplo, transar com 3 caras, 4 caras? Nenhum homem pode fazer isso. Nem o homem pode fazer isso lá? Pode fazer isso. Ele só pode ter uma mulher? Não, é porque assim, as pessoas não entendem uma questão no Islã, que é poligamia, né? Por exemplo, dentro que engraçado, ele pode ter várias mulheres, a mulher não pode ter 2 homens. Porque não funciona assim, veja só. A poligamia é uma instituição dentro do Islã que ela existe para proteção social de viúvas, órfãos e desamparados. Então, por exemplo, isso é uma responsabilidade, não é um direito sexual. Por quê? Quando o homem muçulmano ele tem a permissão de se casar até 4 vezes, ele precisa oferecer para as suas 4 esposas casa, ele precisa oferecer para suas 4 esposas atenção, ele precisa oferecer para suas 4 esposas proteção, para suas 4 esposas cuidado social. Ele não pode juntar elas num quarto, fazer uma suruba, ele não pode sair fazendo coisas com elas assim. Eu entendi, mas espera aí. Às vezes a gente tem um relacionamento e um não dá conta do outro. Imagina você dar conta de 4 mulheres loucas e fogosas. Exato. Poxa, haja né? Não, exato, e por isso que dentro do Islã não é uma prática universalizada como as pessoas acreditam. É um dispositivo que existe de permissão para certos contextos sociais na lei muçulmana, porque o Islã ele se entende como uma religiosidade para todos os aspectos e situações da vida humana, onde isso pode ser
enfim, praticado, mas não como algo obrigatório, algo que é largamente difundido. E aí por quê? Para a mulher não pode, porque isso não é considerado um direito e sim uma responsabilidade. Então imagina, uma mulher ser colocada na situação onde ela tem que sustentar 4 homens. Esses 4 homens não iriam trabalhar, porque no Islã, na poligamia, as mulheres elas não precisam trabalhar. E ele tem que sustentar as 4. Ela ia engravidar de qual dos pais, enfim, que ela ia fazer sexo com eles, de quem iria ser o pai dos filhos dela. Ela ia ficar numa extrema pressão social que, assim, é inumano. Eu entendo, assim só que eu acho, eu respeito que a sua cultura, quem sou eu para discordar de uma cultura milenar, né? Mas eu acho que aí as 4 mulheres vão ter defasagem de carinho, de amor, de tudo. Então, o carinho que ele tem pelas 4 podia ser para uma e bem feito. Exatamente, é isso que o Corão diz. E aí diz. eu acho errado porque um homem, ele tem 4 mulheres que é para não enjoar de uma, quando enjoa de uma tem outra, quando enjoa de outra tem outra, e aí já não acho justo. Então, eu não aceitaria, desculpa, eu dava na cara dele. Então, isso é uma questão de foro pessoal, que inclusive, né, a própria escritura fala. Não quero saber sobre islamismo. Então, as pessoas, assim, dentro do próprio Corão Sagrado está escrito isso, né? Se você tem medo de não ser justo com elas, case somente com uma. É isso que o Corão diz. Ele fala, case só com uma. Exato. Parabéns, exato. Gostei. Olha, estou aqui para dizer também, tá, que eu estou solteira, meu bem, pode botar os currículos, tá? Para você não respeitar o direito dos muçulmanos sustentarem as suas posições. Para você não é islamofobia, porque para tudo você dá a sua explicação, né? Tudo tem as regras lá, mas eu acho que é. Para mim, né, nenhum país de maioria muçulmana permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque, digamos, há uma heteronormatividade, né? Aquela sociedade ela é estabelecida com a heteronormatividade. Mas nos países onde é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a poligamia islâmica ela é criminalizada. Então, assim, como eu falo, não há um direitos humanos universal. Há sociedades que aceitam algumas coisas como liberdade sexual e outras que não aceitam como liberdade sexual. Apenas... Uma perguntinha, irmão, que eu te corto. Senão eu esqueço, eu tenho memória curta. Ela vem em lapsos, assim, eu preciso falar, senão depois eu esqueço. Se você tá aqui no Brasil, você mora aqui, você nasceu aqui? Nasci aqui. Nasceu aqui. E pra você, se você se apaixonasse por um outro rapaz, um rapaz gay ou um cara que você se admirasse, porque a paixão vem da admiração, às vezes, né? Você admira uma pessoa, eu me apaixono, não é por nada, é pela pessoa, porque ela é engraçada, eu vou me apegando. Se você se apegasse a um rapaz e se apaixonasse, você reprimiria esse sentimento? Eu acho que sim, porque nós muçulmanos, a gente tem uma vida que não é sobre todo o desejo que a gente tem que a gente deve agir. A gente acredita num paraíso onde todas as nossas, enfim, inclinações terrenas são satisfeitas por Deus. Então, você acredita na tal cartilha de que os gays, eles têm cura para se tornarem héteros novamente? Não, impossível isso. Mas se você está dizendo que você reprimiria um sentimento seu, esse um sentimento está dentro de você. Eu continuaria sentindo, mas não praticando. Eu posso ter um sentimento, inclusive, então, hétero. não teria cura. Não, exato, mas não existe cura gay. Dentro da nossa concepção muçulmana, não existe cura gay. A pessoa nasce com várias inclinações, tanto héteros quanto homossexuais às vezes, e se elas, na vida temporária mundana que a gente tem, se a gente consegue viver de acordo com as regras estabelecidas para essa vida, na próxima, a gente tem a satisfação de tudo que a gente desejava nessa. Você tem uma cara que gosta uma... Não gosto, não. Mas então quer dizer que mais vale a repressão interna do que a aceitação? Não, aceitação também. Não, passa por se aceitar também. Porque às vezes você pode, enfim, desenvolver um sentimento de nojo por si mesmo, por estar com aquele desejo. Vou te falar uma coisa que eu conheço homens que se descobriram gays, até transexuais, muito tarde. Mas antes eles constituíram família. Sim. Mas eles me contam muitas vezes, já conheci muitas pessoas, eu tenho 52 anos, muito mais que você, eu quase o dobro. E eles dizem que eles fizeram essas mulheres e essas crianças até que infelizes. Porque a família cobrava que eles... Isso é um absurdo. Que eles cobravam que eles tinham uma família, que ele fosse homem, que você tinha que ser o varão da família. Isso é um absurdo. Só que depois de muito tempo eles falam assim, não, vou abandonar tudo agora, minha mãe morreu, meu pai morreu, então eu posso ser quem eu realmente sou. Aí ele se separa da mulher, ele vai ter uma vida com outro rapaz ou com uma travesti. E acontece muito. Realmente. Então essa é isso que eu conheço como autorrepressão. Né? Isso é muito triste. Sim. Né? Isso é um retrocesso. Não, eu considero isso uma coisa horrível, porque assim, se você não
tem atração pela pessoa do sexo oposto, você não deve se casar com a pessoa do sexo oposto. Simples. Aí vem uma alternativa espiritual, né, que é a proposta pela religiosidade, pelo menos no Islã, né, que você, no paraíso, vai ter direito a tudo aquilo que você não tinha na vida terrena, e o ser humano é livre para aceitar ou agir com aquilo e arcar com as consequências espirituais daquelas escolhas. Vamos fazer assim. Desafio pra tua vida, pra mostrar que você é um cara bacana, você não tem preconceito. Eu e você vamos de mãos dadas lá na tua família, tua mãe, falar, mãe, essa é minha namorada. Não, aí não dá. Por que não? Porque ela vai dar risada, ela vai, o que é isso? É o vírus da dengue? Eu sou casado. Ah, é casado. Assim, essa aqui é minha amante, mãe. Essa é minha segunda esposa. Eu quero dar uma variada, mamãe. Porque pode... Ah, eu ia falar uma besteira, não pode. Ah, tem coisas que a gente não pode falar. Quase que eu falo uma merda. Depois o YouTube bloqueia, né? É melhor não. Para mim, as mulheres não são subjugadas pelo islamismo porque, assim, tem vários aspectos da sociedade muçulmana que não são islâmicas, são culturais, e as pessoas acham que aquilo aí vem da religião. E quando às vezes são costumes tribais, são conceitos de fora do Alcorão, de fora da Suna, de fora de tudo que a religião está ali para colocar, né? E as pessoas acreditam basicamente que aquilo ali é a religião, mas na verdade não é. Você sabe que eu já fiz muita animação em festa de drag queen, em bar mitzvah? Bar mitzvah, sim. Fiz muita animação e eu sentia que os adolescentes ali, o pessoal dançava comigo, cantava comigo, eles amam drag queens. Isso é um ponto positivo que eu tenho de vocês. Mas aí são os bar mitzvahs dos judeus, muçulmano. Porque eu já gosto disso, eu já tô confundindo tudo. Trocou as festas. Eu já acho que é tudo igual, é uma coisa é uma coisa, outra coisa. Trocou as festas. Mas valeu a história do bar mitzvah, é de lá da cultura. É do Oriente Médio, os vizinhos de bar cima. mitzvah. É os vizinhos de cima. Então é basicamente isso, né? E a quinta pergunta, pra mim, é não respeitar o direito dos muçulmanos sustentarem suas posições é islamofobia no sentido de quê, né? De que depende como também esses muçulmanos estão expressando esses direitos, né? Ou essas opiniões. É que nem eu falo, e certos limites para a expressão das opiniões, e você pode tolerar certas formas de se expressar e você pode não tolerar certas formas de se expressar. Se a pessoa vem para mim e pergunta, por exemplo, você considera que comer porco, é um exemplo, tá? É pecado, eu digo... Porcofobia. Exato. é algo pecaminoso. Exato. Vamos criar um novo termo. Dragfobia. Exato. Tem gente que tem pavor de drag, vê uma drag e sai correndo, né? Exato. Aí o que acontece? Eu chego e falo para essas pessoas, olha, na verdade, minha religião não me permite. Aí se a pessoa disser para mim, por exemplo, você, sei lá, é um maluco porque você não acredita que tem animais que podem ser comidos e outros que não, etc. Aí eu acho que isso é uma forma de fobia com relação à minha religiosidade. Mas se a pessoa chega e fala, olha, tá, é sua opinião, beleza. Eu acho que pra você, nenhum país de maioria muçulmana permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo porque são homofóbicos. Ou transfóbicos. Isso. Mas no Irã, casamento trans é permitido. É permitido? Ixi, é bom saber. Pra você, quase todos os países que permitem um casamento entre pessoas do mesmo sexo são ocidentais porque são liberais. Isso? Sim. Para você, não é São normais, né? Pra mim é normal. Para você, não é possível conciliar diversidade sexual e de gênero com o islamismo, porque... Aí eu fiquei realmente sem saber o que é que você diria sobre isso. Ué, porque, por exemplo, eu não aceitaria que ele tivesse mais 3 mulheres. Pronto. Ele tinha que estar comigo. Quando ele terminar comigo, ele pode ter outra mulher. Não ter eu e mais 3 ao mesmo tempo. Então, só por isso. Para você, as mulheres são subjugadas pelo islamismo. Certo? Sim, são. Desculpa. Para você, não respeitar o direito dos muçulmanos sustentarem as suas posições não é islamofobia. Não, porque são as suas posições pessoais, a sua cultura, né? Tem que respeitar. Eu respeito. Respeito, não aceito, mas eu respeito. Para mim, nenhum país de maioria muçulmana permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque, gente... Porque tem tanta mulher sobrando lá, porque cada homem tem 4 mulheres, imagina que vai querer mais... Na verdade, não. Nossa, ele não vai sobrar, né? Com 4 esposas, é muito Nossa, raro. É muita mulher para pouco homem, né? Exato. Não sei o que tá acontecendo. Mas eu tenho uma vantagem, meu amor, eu não engravido, tá? Pode brincar à vontade.
Para mim, quase todos os países que permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo são ocidentais. Por quê? Porque aqui a cultura é outra, né? É permitido, tal. Você tá um pouco mais avançado, porque a gente vem de uma colonização europeia, né? Que já tem muitos milênios aí na frente, né? Revoluções diferentes. Revoluções culturais, sexuais, biriri pororó. Para mim, é ou não? Não é, deixa eu ver, não é possível conciliar diversidade sexual e gênero com o islamismo. Essa pergunta, eu acho que é muito óbvia, né? Por causa da cultura, né? Cultura machista, né? Do Islã. Bom, você acha que não, mas tudo bem. Para mim, as mulheres não são subjugadas pelo islamismo. Eu já sei por que você já falou e tal, né? Tem as mulheres que devem gostar de devem se sentir seguras com o marido tendo várias mulheres, então talvez não há... E não tem briga, não tem ciúmes? Dependendo da pessoa, de pessoa pra pessoa. Elas são amigas, acabam ficando amigas. Eu já conheci casais que brigavam e se acabavam separando e casais que chegaram à terceira idade juntos. Eu já dei na cara de um que tava me traindo, eu fui lá, descobri, dei na cara dele, dei na cara dela. Mas é porque assim, dentro da religião islâmica, a pessoa tem que fazer isso consensualmente, entendeu? O marido não pode casar escondido da esposa, manter uma família, não. É tudo assim... Consensual. Não tem o que reclamar, né? Exato. Bom, é uma outra forma de pensar que eu também aceito, porque eu sou uma pessoa moderna. Para mim, não respeitar o direito dos muçulmanos sustentarem as suas posições não é islamofobia, porque para vocês é normal, né? Eu entendo, sim, sou fácil de entender. Posso começar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se um filho seu revelasse ser drag queen, essa seria a sua reação. Chibata nele! Castigo, surra! Não pode! História é isso, homem tem que ser homem! Para você, a homossexualidade é ou não é uma violação da ordem natural de Deus. Não é. Eu acho que não é, porque, né? É uma violação segundo as suas crenças, sim. Para você, uma mulher trans, presta atenção, não é tão mulher quanto uma mulher que nasceu no corpo de uma mulher. Eu acho que você pensa assim, que uma mulher não é tão mulher, por exemplo, as mulheres que hoje estão competindo no esporte, tá? Eu falo sobre mim, agora depois eu falo sobre mim, agora eu acho que você não aceitaria que uma mulher competisse nos esportes. Para você, as mulheres não devem ocupar os mesmos papéis que os homens na sociedade. Por quê? Porque a mulher tem que servir o homem, ser a mulherzinha, a progenitora de nenéns, cuidar da casa e cuidar do maridinho. Por isso. Para você, drag queens não devem ser toleradas dentro das mesquitas. Por quê? Por quê? Porque ia gerar muita inveja. O que ia ter de homem ali querendo pegar minha peruca pra... Ai, me empresta a sua peruca, honey. Me empresta esse modelito, esse salto. Eu nunca andei de salto. O que eu já peguei de homem, que era homem, que chegou lá entre quatro paredes, gente, e falava assim, me empresta seu salto alto e sua calcinha. Meu sonho é usar calcinha e botar salto. Eu não posso fazer isso em casa. Poxa, realizei tanto desejo. Já pensou lá na mesquita, eu chegando lá e o cara... Pô, e não ia dar certo, ia ser uma briga, né? Eu ia sair de lá pelada, porque um arranca a peruca, o outro arranca sapato, o outro arranca o cílio postiço. Ai, sou louca. Acabou, né? Se um filho meu se revelasse drag queen... Olha lá, hein? Minha reação seria nenhuma reação, porque assim... A gente acredita que a gente cria os filhos com nossos valores até uma certa idade e depois eles decidem o que eles vão fazer da vida deles. Eu duvido que você não ia fazer nada. Não ia fazer nada. Porque se você se reprime, você ia reprimir a criança. Na verdade, não. Eu ensino como deve ser a vida de acordo com os princípios da minha religiosidade, mas quando a pessoa chega na fase adulta, a pessoa segue e vive de acordo com a forma como ela quiser. Então você acha que quando não se dá incentivo para aquilo crescer, aquilo morre? Na verdade, não. Porque a pessoa pode não ser incentivada e numa fase da vida ela se revoltar contra você. Não se revoltar, mas assim, ela pode descobrir uma outra coisa, uma outra forma de viver. Ou ser infeliz. Exato, porque assim, nós muçulmanos, a gente vê o mundo numa perspectiva assim, que não é essa vida só que importa, não é essa vida só que existe.
Então, quando a gente retrai certos desejos que tem dentro de nós, que são naturais no maior sentido natural mesmo da coisa, a gente vai ser recompensado na próxima vida de uma forma ainda melhor do que as limitações que a gente tinha nessa. Então, se eu tivesse um filho, e eu sou pai, que se revelasse ou que gostasse desse tipo de coisa, pra mim, olha, você tá fazendo uma escolha com a sua alma e com a sua vida. No fim das contas, não vou ser eu que vou determinar seu destino, é Deus. Eu não reagiria de uma forma agressiva, eu não reagiria de uma forma vociferante, mas eu não diria que por dentro eu estaria feliz ou satisfeito. Eu acredito que você se aculturou à nossa cultura e agora você, se aculturando, você se acostumou com uma normalidade e você aceita mais, talvez. Não, na verdade não. Eu não me vejo dessa forma e eu já morei no Oriente Médio, então assim, eu também conheço pessoas que lá agiriam da mesma forma que eu e pessoas que lá também agiriam de uma forma extrema. Eu entendo, mas você não mora mais lá, tá? Você mora no Brasil, agora você é brasileiro. Sou brasileiro. Então você se acostumou à normalidade. Isso pra você não é um progresso? Na verdade não, porque assim, onde eu moro aqui no Brasil, eu nunca vejo um drag queen na rua. Nunca, em canto nenhum. Tipo. Aqui no Brasil? Sim, eu moro numa cidade no interior do Brasil que não tem, eu nunca vi um drag queen lá. Então assim, no caso é uma drag queen, porque uma drag queen é no feminino. No feminino, uma drag queen. Então eu vivo hoje numa cidade onde eu nunca vi na minha vida uma drag queen, assim, nunca. E é lá que eu vivo, é só com aquelas pessoas que eu convivo, heteronormativas, que têm famílias quadradinhas, do comercial da margarina Doriana. Mas são nas melhores famílias que nascem os mais importantes, brotinhos cor-de-rosa. Então assim, mesmo estando naquele ambiente onde tudo imita a forma como eu mesmo vivo, aquilo não altera a minha opinião e minha forma de agir. Eu acho que assim, tudo está relacionado com o temperamento da pessoa. Se você for violento, sua reação islâmica, sua reação cristã, sua reação judaica, sua reação budista, sua reação ateia, sua reação qualquer coisa será violenta. Entendeu? Eu escrevi um livro para criança que fala sobre gênero. Chama-se No Reino da Fadinha Pink, onde eu conto toda a minha história de forma que as crianças entendam, de forma didática, contando que eu era uma criança, falando sobre mim, não estou impondo nada, que eu era uma criança que se sentia diferente, fora de uma bolha que era a sociedade, onde todo mundo tirava sarro em mim, eu era vista como algo estranho, onde todo mundo vivia num mundo branco e preto, onde eu era a única colorida. E ser colorido nesse mundo era algo anormal. Sim. Só que para mim, ser colorida e ser alegre e ser diferente, para mim é algo normal. Esse livro vendeu mais de 1 milhão de cópias. Best-seller. Vendeu mais de 1 milhão de cópias. E é um livro infantil onde eu mesma... É uma autobiografia sua. Mas é feito de forma ficcional, lúdica para a criança entender que ela não pode se sentir reprimida ou diferente dos outros, né? E eu acho que eu gostaria de te dar esse livro para você. Você tem filhos, né? Tenho filhos. Sim. Quem sabe eles começam a entender melhor sobre a questão de gênero. Mas eu explico para eles em casa sempre. A gente sempre... Editora Metanoia, tá, A gente sempre fala sobre essas coisas. A segunda pergunta, para mim, a homossexualidade não é uma violação da ordem natural de Deus. Daí eu explico, né, que é o seguinte, o que é natural? O que é o conceito de natural que a gente tem? Olha, você nasce e naturalmente você pode ter inclinações homossexuais. Não é artificial, não é alguém que injeta você com um vírus gay, você espirra ou fabrica em laboratório e você não. Você nasce com aquilo, então é natural. Não é antinatural, é natural. Só não consideramos, mesmo sendo natural, que você, dentro da nossa religião, claro, haja de acordo com esse impulso. Da mesma forma que a heterossexualidade. Por exemplo, se eu estou numa escola, tem uma menina muito bonita e eu quero fazer sexo com ela e ela quer fazer comigo. Dentro do Islã... Tá rolando um clima. Exato, tá rolando um clima. Dentro do Islã, isso não é permitido também. Entendeu? Não é permitido. Para mim, uma mulher trans não é tão mulher quanto uma mulher que nasceu num corpo de uma mulher, porque... Dentro da minha visão enquanto muçulmano, né, enfim, você nasceu mulher ou você nasceu homem e você vive daquela forma como você nasceu, né? Então, aí eu vou debater. Mas não são todos os muçulmanos que pensam assim. Eu sei, mas eu vou debater com você porque eu sou também uma mulher trans por trás da drag queen, né? E eu me sinto mais fraca do que uma mulher.
Inclusive, hoje eu conheci uma menina que ela faz escalada, ela é muito forte. Eu não consigo levantar uma poltrona, eu sou muito fraca. Sim. Então, assim, as pessoas falam que são contra mulheres trans competirem no esporte. Por quê? Se eu sou mais fraca, eu perderia na corrida de qualquer mulher. Pra mim essa questão dos esportes é irrelevante. Eu vejo mais no dia a dia, entendeu? Então, aí eu acho que você está desrespeitando toda uma cultura ancestral. Porque, olha, desde Michelangelo já era quase uma transexual, é que a história não conta direito. Ele se vestia todo de cor-de-rosa e ele era uma mulher. Ele só não podia se expressar, botar peito, porque naquela época não tinha toda essa tecnologia que envolve a nossa reconstrução física para se adaptar. Muitas vezes a gente nasce, as transexuais nascem com uma cabeça pensando que é uma mulher. Só que o corpo é de homem, e aí vem a frustração. Então ela se olha no espelho e ela fala, esse corpo não é meu. E aí ela começa uma luta, um sofrimento para tentar se reconstruir, ter aquela forma que a cabeça pensa. Então é essa a mulher que você diz que não pode ser mulher. É uma mulher que tanto é mulher, só não pode engravidar, mas tantas mulheres no mundo são estéreis, não podem ter filhos. Tem muitas mulheres trans que são muito mais mulheres até que mulheres, né? Existem mulheres que não se sentem tão mulheres assim. E as trans não, elas se sentem muito mulheres. É uma coisa de nascer mulher. Hoje em dia tem crianças que já nascem crianças trans. Fala trans, mas é a criança que se sente menina. E aí vai da família incentivar essa criança a ser menina, como acontece, tá acontecendo no Brasil, ou você reprimir, como é o seu caso. Isso não é legal, isso deixa a criança muito infeliz. E aí que leva ao suicídio de crianças e adolescentes, né? Eu acho que essas questões, elas têm outras formas de ser lidadas, além de pura repressão ou simplesmente fazer uma criança cometer suicídio, né? Eu acredito que, assim, a gente está passando por um outro problema, que assim, a humanidade, sempre que ela dá uma solução para uma coisa, ela cria um outro problema. Hoje em dia você tem várias crianças que às vezes estão passando por uma fase na adolescência e os pais já acham, embora fazer uma cirurgia de designação, e a pessoa cresce, assim, aí se descobre, depois muda. Não era isso que eu queria. E aí vem o suicídio também. Então, entendo, eu falei sobre isso que a gente muda, claro. Exato. Mas então, as fases da vida das pessoas têm que ser entendidas e incentivadas. Mesmo que você incentive ela no gosto dela, não vai dizer que ela vai seguir aquilo. Eu sou contrária a tudo que fala. Ai, você tem que ser... Não, eu sou sempre contrária, eu sempre que fui até do os 18 contra. anos, assim, quando a pessoa completa a maioridade, aí ela... Eu com 30 anos decidi. Primeira vez que eu me vesti, eu fui num brechó e só tinha a roupa cor-de-rosa lá que servia em mim, um par de patins. Aí eu peguei o par de patins, uma roupa com chapéu de pluma e eu me vesti de rosa. Fui para uma festa chamada Senhora Crafts, na noite paulistana, e cheguei lá, tinha jornalistas de todos os lugares, jornalistas, pessoal da televisão, e vieram me perguntar como é que você chama, porque era tudo uma grande novidade, né? Isso em 1998. Eu já era nascido, já. 98. E aí eu falei, é Paulette Power. Eu não sabia nem quem eu era. Aí uma pessoa falou, mas você tá toda de pink, por que nós vamos pôr Paulette Pink, né? Aí ficou Paulette Pink, saí nos jornais, fiquei conhecida assim. Comecei a trabalhar, na época eu dava aula pra criança, né? De educação artística, para crianças carentes de periferia, nas favelas, e eu dava educação através da arte. Eu ensinava as crianças a se sociabilizar através de brincadeira, teatro de bonecos, desenho, pintura. E eu larguei, né, um emprego que era quase que definitivo na minha vida para ser drag queen. E nunca mais parei, desde 98 até hoje. Nunca parei. Então, quer dizer, eu me encontrei naquilo que... Virou minha profissão, eu me encontrei naquilo que eu gostava de fazer. Até então, eu era um rapaz triste, que dava aula e eu achava que a vida não passava daquilo. Mas eu encontrei graça na vida, eu encontrei uma forma de felicidade e de trabalho para que eu pudesse continuar o meu caminho. Foi assim. História, assim, de superação, né? E agora a gente termina se beijando? Não. Não pode. Ah, não pode.
Bom, antes de te conhecer, só de te olhar, eu já vi você é uma pessoa muito carismática. O seu olhar, eu sou uma pessoa muito sensitiva, eu sinto a pessoa quando ela tem a aura, né? Eu senti que eu queria ser sua amiga. Te entender, conhecer teus valores. Eu gosto muito de aprender. Isso é muito legal. Ter amigos é tudo na vida, né? Eu também. Provavelmente eu seria seu amigo, porque assim, eu acredito que a gente deve olhar as pessoas para além dos rótulos, né, que a gente impõe sobre elas e conhecer às vezes que elas não são exatamente igual, né, como nós somos, mas a gente tem muita coisa a aprender com a experiência da vida delas. Eu provavelmente seria. Sim, seria, claro. Eu tenho amigos variados, eu tenho amigos no mundo inteiro, já viajei o mundo inteiro fazendo shows. Eu tenho pessoas que ficaram na minha vida e me entendem, porque as pessoas que são suas amigas, elas querem te entender. Mesmo você estando mal-humorada, você xingando elas, você fala sendo sincera. Amigo é aquele que nos entende menos nos melhores, nos piores momentos, né, da nossa vida. Exatamente. Que seria de mim sem amigo, gente? Verdade. Seria nada. Eu também concordo perfeitamente com isso. Eu quero um abraço. Tá, um abraço gostoso? Eita! Ai, belezinha. Beijinho. Gostei muito de conhecer essa pessoa. Eu só não te abracei com mais força pra não Não, se você apertar muito, eu peido. Você sabe, né? Não dá.